E olá pessoal, bem-vindo a mais um Nerdhead Podcast. Eu sou o Hugo Montaldi e hoje temos um programa muito especial para você. Temos um programa sobre tretas, podemos dizer, um duelo de titã. Do lado direito, representando o jogo que veio da garagem de algum lugar dos Estados Unidos e que tem mais de 25 anos de história, Magic the Gathering, Yuri Abirhassan. Olá. E representando aquele jogo que surgiu nas páginas de um quadrinho japonês publicado pela Shonen Jump, temos Kaique Avelino. Por favor, dê seu olá. Saudações a todos, muito obrigado por estar aqui, muito bom. E eu vou explicar as regras desse nosso duelo, desse embate. Teremos algo parecido com o debate presidencial. Temos 5 tópicos, cada um na sua rodada vai escolher um tópico. Quem fizer a pergunta terá 1 minuto para fazer a pergunta, enquanto o adversário terá 20 segundos para 1 minuto para a resposta e ambos terão 20 segundos para tréplica. Beleza? Então, de acordo. Então vamos lá. Como a gente já foi decidido por meio do cara ou coroa, e Yuri, escolha um número de 1 a 5. 1. Yuri, tire suas dúvidas sobre Yu-Gi-Oh! E faça suas perguntas e indagações sobre a arte do Yu-Gi-Oh! A arte das cartas. Sobre a arte das cartas, bora lá então. Kaique, até hoje eu não entendi da onde que surgem aquelas artes. Parece que é um japonês muito louco que tá fazendo aquilo. Kaique, sua resposta? Cara, de fato é um japonês, né? O criador do Yu-Gi-Oh! Ele se inspira muito nas artes fantasy, né? Pra poder fazer os seus personagens e tal. Eu gosto bastante das artes. De fato, eu acredito bastante que todas por exemplo, de mago, ele faz uma pesquisa, né, de acordo com o que o arquétipo quer contar. Por exemplo, o mago negro, muitas vezes você vê que ele tem o simbolismo dos magos, né, aquelas roupas com aquelas linhas, né, arcanas. Pode ser ele seleciona uma fonte de pesquisa e acredito eu que ele transforme isso em um arquétipo, né, para criar uma identidade visual de cada um deles. Yuri, você quer alguma observação sobre? Quer fazer algum comentário? Não, só um comentário que eu ainda tenho uma dúvida, que é o seguinte. Obviamente não é o criador do Yu-Gi-Oh! Que continua desenhando. Ou não sei também. Mas, tipo assim, a linha editorial, podemos dizer assim, segue uma mesma linha desde sempre? Ou a cada coleção vai mudando completamente a arte? Kaique? Então, as artes do Yu-Gi-Oh! Elas seguem uma linha de acordo com os arquétipos, que elas se dividem em tipos de monstros, que é tipo mago, dragão, e aí ele vai lançando magos diferentes nessas subdivisões, né? E cada um deles carrega sim um elemento do anterior, né? Como se fosse um legado da identidade visual, né? Mas sempre inovando de certas formas, magos diferentes, de arquétipos distintos. Ótimo. Saquei. Kaique, sua vez. Escolha o número de 2 a 5. 4. Tire suas dúvidas e indagações sobre as cartas raras de Magic. Caramba, essa é brava, hein? Magic, obviamente, é um jogo muito antigo e muito elaborado, né? Então a gente claramente sabe que tem cartas que vão, conforme o jogo avança, elas vão caindo e outras não tornam nem mais possíveis de ser jogadas. Porém, tem algumas que todo mundo sabe que são praticamente impossíveis de conseguir, ou que se você conseguir isso, o seu jogo roda muito. A minha dúvida como você pode avaliar o quão rara é uma carta nesse jogo, onde pode literalmente custar uma carta mais de $50 mil. Yuri? Isso é uma excelente pergunta. A raridade, entre aspas, da carta, ela já é definida pela própria Wizard. Se você for olhar no canto, bem no meio, no canto direito, tem uma indicação se ela é prata, ouro, na cor assim, se ela é ultra rara, muito rara, comum, incomum. É definida pela própria empresa. Porém, não necessariamente a carta mais rara é a melhor. Existe 1 trilhão de cartas raras que você acha muito barato
na internet e cartas comuns que você acha com preços exorbitantes. Então não tem essa correlação. Aí com o passar do tempo vai ser meio que tipo o metagame que vai definindo quão aquela carta é meio rara, entre aspas, quanto aquela carta é valiosa. E Kaique, você quer fazer mais alguma observação? Não, eu entendi. É bem interessante, né? Porque a maioria dos card games já tem essa divisão de raro, ultra raro, né? Com elementos visuais na própria carta. O meta, ele realmente define muito. Eu acredito, então, que foi bem estruturada a sua resposta. Obrigado. Yuri, sua vez. Você pode perguntar sobre a 2, a 3 ou a 5? A 5. 5. Quais são suas dúvidas sobre a influência da cultura pop na cultura pop do jogo do seu adversário? Isso é uma pergunta simples, rápida, polêmica e direta. Você acha que o Yu-Gi-Oh! Só se tornou popular por causa do anime? Kaique? Tenho certeza que sim. Claríssimo. Porque uma animação, cara, ela atrai, ela climatiza, ela transforma todo o universo daquele jogo em algo que é palpável para todos os públicos que podem acessar uma animação. Eu tava até mesmo jogando Yu-Gi-Oh! Outro dia, e hoje mesmo até, e o que eu faço? Eu boto a música do anime. Então você cria a climatização, você traz pra si, você faz a referência do seu personagem favorito. E isso, pra mim, é o que mais mantém esse card game vivo. É a nostalgia, é a vivência e a imersão de todo o universo desse que foi construído, né? Foi talhada na nossa infância graças ao anime. Então, com certeza, pra mim, 99% do card game vem do anime. Yuri, você tem mais alguma observação? Não, só que você tem, como é uma correlação, o Magic, eu vejo, até como o próprio do Pokémon Card Game, o Yu-Gi-Oh! Tem muito essa relação com o anime, coisa que o Magic não. Até tem um lore, uns livrinhos, mas não tem nenhuma. Sabe, não tem um personagem memorável que você vai, tipo, vou comprar a mochila ou alguma arte daquele personagem específico. Só pra quem joga Magic que conhece os personagens. Mas, assim, por exemplo, se eu falar que quem é Pikachu, minha mãe sabe quem é, minha avó sabe o que é o Pikachu. E não necessariamente joga o card game ou os RPGs. Mas se eu perguntar a qualquer pessoa um personagem de Magic, ninguém vai saber responder. Vamos lá, Kaique. Você tem a pergunta 2 e a 3. Tema 2 e tema 3. Qual você quer? 2. Quais são suas dúvidas sobre as regras de Magic? Nossa! Primeiramente, muitas. Né? Mas assim, eu vou focar na que eu mais tenho dúvida. Eu já tentei jogar Magic, né? Eu tinha, obviamente, um baralho quando era criança, porque card games estavam na época em alta justamente pelos animes de Yu-Gi-Oh! E Pokémon. Então, todo card game chegava em qualquer loja e todo mundo comprava, uma coisa assim. E eu comecei a jogar um pouquinho, né? Peguei o básico. Porém, quando eu fiquei mais velho e fui pros campeonatos de Pokémon, na Yu-Gi-Oh!, eu também fui um pouco pro Magic. E aí, um cara, ele abriu a mão na minha frente e falou, ganhei, no início do jogo. Eu falei, não, é possível, a gente nem jogou. Ele desceu a mão na mesa e falou, é impossível que você continue a partir daqui. Eu fiz, por quê? Porque isso, aquilo, não sei o quê, vou virar não sei o quê, vou virar pra lá. Me explica como é que se constrói, como é que funciona o jogo que você pega e desce a mão no início e fala, ganhei, e o outro vira a mão e desce e fala, não ganhou porque eu fiz isso. Como é que rola isso sem jogar? Então, quando primeiramente, que em campeonato a galera tá investindo muito dinheiro. Provavelmente o cara investiu muito dinheiro nesse deck. É a primeira coisa. Ele deve ter gastado muito dinheiro. Só deck caro faz isso. Uhum. Mas o que acontece? Ele, na mente dele, ele tinha já um esquema de jogo e mais ou menos sabendo o que você iria fazer. E provavelmente ele já tinha... Não sei como era a situação, mas eu vejo isso muito em campeonato. Quem vai jogar contra você na próxima rodada já fica olhando o seu jogo para saber quais são suas cartas e como você joga. Com base nisso, ele já adequa o deck dele
para prever os seus movimentos. Se ele conseguir prever todos os seus movimentos e ele, obviamente, der a sorte de puxar as cartas certas na hora certa, ele ele vai te vencer. Mas tudo pode mudar. Negócio, tipo, o jogo só é ganho quando sua vida acaba. Obviamente você pode desistir do jogo, mas o jogo só é ganho quando a vida acaba. E um exemplo disso foi no último campeonato penúltimo campeonato internacional de Magic, que inclusive um brasileiro ganhou. Eles estavam na última rodada, porque se o brasileiro já tinha puxado todas as cartas, só tinha com uma carta na mão, e no Magic, se você não tiver mais carta pra puxar do deck, você perde o jogo. Você não continua. Ele só tava com uma carta na mão e ia passar pro adversário dele. Quando voltasse, ele teria perdido. Ou seja, assim, era impossible situation. O que eu faço aqui que eu possa virar essa situação? O que ele fez? Ele tava com uma mana, ele colocou a mana, ativou uma carta que dizia, a carta dizia: escolha alguém para comprar uma carta. Em vez dele escolher ele escolheu o adversário comprar uma carta, o que seria uma desvantagem, fez com que o adversário comprasse a carta, e quando foi a vez do adversário, o adversário não tinha uma carta para comprar. E aí ele ganhou. Perdeu o deck over no cara, né? Deu deck over no cara, só que assim, antes de passar, ou seja, de repente você mesmo tem uma estratégia que você não percebeu no deck, que você não tinha usado em nenhum outro jogo e poderia ter vencido esse cara. Mas também, né, o cara, ele blefou, tipo, se ele desistiu... O cara foi o famoso babacão. Não, eu era iniciante, realmente não tinha um baralho muito foda, não. Entendeu? Aí o cara, ele usou vou dar uma de João sem braço, vou falar que eu já ganhei, ele vai aceitar e vai embora, ou vamos até o fim. Ele fez a estratégia daquele cara lá, o melhor jogador de Magic, que eu esqueci o nome agora. Exatamente, que ele ficava irritando o outro jogador até o outro jogador desistir do jogo. Nossa, que horrível. Era um jogador de Magic que ficou famoso porque ele não jogava contra o seu adversário. Ele jogava contra as regras do torneio. Ele via o que era permitido no torneio, viu o que não era permitido e tentava achar situações entre o que era permitido e o que não era permitido para poder ganhar dos seus adversários. Exatamente. E o próprio Magic, assim, fora de torneio, já mudou as regras 1 trilhão de vezes. Inclusive tem uma muito famosa que ela foi bem no... essa regra ela só durou assim, na primeira impressão, que era basicamente o seguinte: a regra era, quando você for lutar com uma pessoa, o seu adversário vai escolher uma carta e cada um vai escolher a carta do baralho inimigo. Essa carta não vai poder jogar, eles vão jogar e quem ganhar vai levar as 2 cartas. Isso era uma regra oficial? Você tinha que dar sua carta? Exatamente, isso era uma regra oficial, só que o governo dos Estados Unidos entendeu isso como jogo de azar e baniu. Nossa, que bom que o governo dos Estados Unidos fez algo legal uma vez. Ok. Kaique, você tem mais alguma pergunta sobre as regras para o Yuri responder? Cara, eu ainda fico nesse quesito porque eu realmente pesquisei, né? E muita gente não joga o card game, né? Obviamente, no profissional, no nível mais alto. Eu era garote, né? Mas isso rola muito, né? Rola muito, tipo, T1 e não sei o que, e não tem o que fazer. Porque o cara não tem uma outra mana no campo. Então, tipo, não tem nenhum... O cara consegue ganhar de efeito. A falta de resposta é uma coisa que tipo, você não tem como responder coisas de acordo com as regras do jogo. Você acha que isso não atrapalha demais tanto os jogadores mais experientes, né, que não são nível profissional pra caramba, né, que aqui no lado do pessoal já tá muito, muito, muito cascudo disso, né, mas novos jogadores que estão querendo começar, e até mesmo o pessoal mais intermediário, que joga um tempo, mas mais for fun, digamos assim, você acha que isso é muito prejudicial pro jogo? Sim e não, é uma resposta um pouco mais complexa. Eu acho que sim, isso
essa falta de resposta atrapalha muito, e graças ao Magic Online, a Wizards of the Coast abriu os olhos, né? Porque agora, como você tem um trilhão de partidas ocorrendo ao mesmo tempo, você tem um metadata muito mais preciso, podemos assim dizer. Que você acaba criando justamente isso. Você tem um deck que nenhum outro deck tem resposta, aí todos os outros decks do meta são decks para jogar contra esse deck. Ou seja, você acaba não tendo uma variedade de estratégias. É o deck e o contra-deck. Acaba sendo só esses dois. A Wizard, ela já tá ciente disso e já tentando modificar o meta com as novas coleções. Só que ao mesmo tempo, tipo assim, por exemplo, uma pessoa que está iniciando, cara, tipo assim, ela só vai enfrentar esse tipo de problema quando ela jogar contra uma pessoa muito experiente. Não é nem, tipo assim, uma pessoa médio pra cima. Quem jogar, não foi meu caso. Vai jogar no casual for. É que negócio, assim, você vai numa loja, por exemplo. Ali tu tá sujeito a encontrar o cara que começou ontem a jogar, o cara que tá jogando desde 97. Não, justo, concordo. Entendeu? Aí é complicado. Mas por exemplo, eu pessoalmente, eu não gosto muito de jogar competitivamente. Eu gosto, tipo assim, eu quero fazer um deck de vampiros. Eu quero que o deck de vampiros funcione. Eu não quero que ele seja o melhor deck, mas eu quero que ele funcione. A minha diversão é ver ele funcionar. Não é nem ganhar o jogo. Com certeza. Qualquer baralho é muito bom você ver funcionando. É o ápice do jogo, é ele funcionando, você explicando e fazendo a play junto com o seu adversário, amigo, né, que já jogando. Exatamente. Exatamente. Eu acho que essa é a grande diversão. Ok. Yuri, só sobrou pra você, então, a 3, que é pra você perguntar pro Kaique as suas dúvidas sobre as mídias extras de Magic, como quadrinhos, livros, etc. De Magic não, no caso de Yu-Gi-Oh! Então, eu lembro que eu só vi um anime do Yu-Gi-Oh! Era o que passava na TV Globinho. Sim, é o Duel Monsters, né, no caso. Quantos animes e o que assim, o Yu-Gi-Oh! Ele tem, tipo assim, só segue a história do Yugi, ou tem outras histórias ali, tipo assim, animes que a carta é o cerne da história, mas os personagens mudam? Ou não? É só isso mesmo? Não, tem várias animações. Você tem no Yu-Gi-Oh! Como você mesmo perguntou, né? Se era o catalisador, digamos, do Guerra de Game era o anime? Sim. Tanto que eles, para cada expansão nova, para cada versão nova de formato e estratégia de carta, eles têm um anime novo, que é focado nisso. O protagonista usa essa estratégia. Você assistiu o Duel Monsters, o que a gente conhece do Yugi, do Kaiba, de os personagens mais clássicos, né? E lá você conhece Fusão, Ritual, tal, não sei o quê. Né? Assim como o próprio GX também lembra muito, ele já anuncia, estreia novo tipo de carta. Tinha carta de level, função de contato, que não precisava de polemização, e aí próximos vão trazendo como o monstro Link, que são novos formatos de invocação de monstros, síncro, e aí vai adicionando isso. Fora isso, também temos crossovers entre os próprios personagens e, digamos, aventuras novas dos clássicos. Então, a história que todo mundo conhece é revisitada várias vezes em outros filmes, deixando todo mundo que gosta do primeiro anime sempre bem satisfeito, e quem curte o competitivo ou mesmo as histórias vai avançando conforme os formatos são lançados. Então, eu acho que muito da mídia do Yu-Gi-Oh! Da alma do Yu-Gi-Oh! É mídia, eles fazem isso muito bem. Né, onde até mesmo você, em outros jogos, né, em jogos agora falando, você é o protagonista, né, então você torna-se um personagem de Yu-Gi-Oh! Né, assim como eu imagino que Magic deve ter um jogo onde você é tipo um invocador, né, e tal, mas você é um personagem que você vai pra escola do Yu-Gi-Oh! Outro você vai pra Batalha da Cidade, ou tá lá no Egito Antigo, né, então você tende a visitar esses universos, né, que são distintos de acordo com o tema da expansão das cartas. Yuri, mais alguma pergunta nesse tema? Não, é só bater nessa tecla que, tipo, qualquer coisa de mídia, de Magic, é simplesmente inexistente. O que mantém Magic vivo é simplesmente a carta e a comunidade do game. Assim, obviamente tem livro, mas, tipo, ninguém lê, ninguém vê.
E é isso, eu acho que essa é a grande diferença. O Magic, ele se mantém por ser Magic, não por ter outras coisas. Mas isso não é uma crítica, é só uma observação mesmo. É verdade, é uma crítica ao Magic, que ele devia ter essas outras mídias. Então, agora é aquele negócio que eu teria que ver no pai Google pra dar informação 100% precisa. Mas eu lembro que muito tempo atrás, deixa eu achar aqui o nome do jogo, é 2 palitos, Wizard of the Coast, deixa eu achar aqui o site do Wizard, pra eu lembrar o nome certinho. Bom, enquanto isso eu posso dar o meu ponto? Ok. Pode dar seu ponto, depois eu acrescento. Eu concordo com você, o Yuri, porque realmente eu adoraria poder conhecer mais Magic através de histórias. Eu sou roteirista, né? Eu gosto muito de consumir mídias sobre mundos diferentes e fantásticos, então pra mim é uma coisa que me atraria muito mais no Magic, saber sobre a história do Jace, daquela Menina do Fogo. Me confirma, por favor. Nem eu lembro. Pois é, tipo, tem personagens que são muito icônicos, todo mundo gosta muito, mas falta alguma coisa pra trazer um público novo, né? Seria bem legal. Eu concordo bastante. Assim, o Yu-Gi-Oh! Ele trouxe muita gente através do anime, como a gente falou mais anteriormente, né? Então, eu acho que, pra mim, esse é o ponto que eles são mais assertivos no marketing deles, né? E do próprio universo do anime, do card game. Mas com certeza assim, seria muito bom mesmo. Eu concordo com você e peço, se alguém estiver ouvindo aí, né, algum CEO, uma animação de Magic. Então, sobre a animação de Magic, eu quero falar agora. Eu não achei aqui todos os dados precisos, mas há muito tempo atrás, lá nos anos 90, saudoso anos 90 para alguns, a Wizards of the Coast abriu seu escritório no Japão. E teria... novamente, eu tô pegando aqui da memória, então as informações que eu tô dando não estão 100% precisas. E ela encomendou uma série de mangá e, posteriormente, uma animação de Magic, que se chamaria Duel Masters. O problema é que o estúdio que fez a animação e o estúdio que fez o mangá, pelo que eu me lembro da história, não teve muita conversa com a Wizards of the Coast. Então o jogo não acabou sendo Magic de fato. Então, para não sujar o nome Magic, né, o jogo, eles lançaram tanto a animação Duel Masters e o mangá Duel Masters como sendo um spin-off. Ele não é um deck à parte, ele é um jogo à parte. E a única coisa que ele tem em comum com o Magic, de fato, são as regras. Mas os personagens e todo o resto é diferente. Então, assim, em tese, houve um mangá de Magic. Houve um anime de Magic. Assim, volta e meia surge uma história que alguém vai fazer, sai algum site do Jovem Nerd da vida que, assim, estão licenciando, mas nunca vejo acontecer. Só que diferente do Yu-Gi-Oh!, o Magic ele tem um grande problema para fazer qualquer tipo de adaptação. Que é, por exemplo, o Yu-Gi-Oh!, o anime é sobre o card game. Uhum. Se você, de acordo com o lore do Magic, você seria um mago e a carta é apenas uma representação desse jogo. Ou seja, o filme não seria sobre card game. O filme seria sobre magos se batendo. Seria uma coisa mais chaotic, né? Mais chaotic. Mas é aquilo, o Yu-Gi-Oh! Ele nem sempre foi sobre o jogo de cartas. O mangá que eu comecei a ler recentemente, eu tô na edição 6, e na edição 6 nem citam o Monstro de Duelo. Ele jogava muitos jogos aleatórios do dia a dia. Tipo, o primeiro jogo que o Yugi joga, de fato, é um jogo que o cara, ele puxa uma carta e se for um número par, ele pode enfiar uma faca na mão da pessoa, saca? Tipo, era meio que uma roleta russa. Então... tinha essa parte bem trevosa, realmente, do início que o do faraó é uma sombra ainda assombrando o Yugi. O mangá inicial era muito bizarro. Sim, mas assim, eu tô falando, mas ainda é sobre o jogo, entende? Assim, o jogo de cartas que você joga está dentro do anime. Isso não acontece no Magic. Eu tô vendo aqui que o Kaique mandou aqui no nosso grupo no WhatsApp. Queria muito. Que a Netflix revela
ideias pra lançar um anime de Magic the Gathering ainda em 2021. É isso, Kaique? Você eu mandei pelo WhatsApp pra tu. Tô catando aqui, né? Agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha e corre atrás do conhecimento. Tô até olhando aqui num MTG, né? Magic the Gathering Wiki. Exatamente. Né, também tem foi mais ou menos a mesma coisa. No junho de 2019, eles falaram sobre, né? Pra fazer nesse ano ainda. De repente, a gente tem uma surpresa aí, gente. De repente, a gente tem uma surpresa. De repente, vai que. Vai que. Mas eu tenho pouca fé. E se a pessoa que a gente chamou aqui pra poder defender o Magic fala que não tem fé, quem sou eu, imortal, que vai ter fé? Porque não é uma coisa que depende só do Magic, é uma coisa que depende, assim, de produtora, de Netflix, de um trilhão de outras coisas, que ele literalmente você tá apresentando Magic para um público que nunca teve contato com nada. Nada de nada. Eu vou dar o roteiro aqui pra Netflix. Contar a história de um garoto que tem uma avó que é arqueóloga e ela encontra um cubo Inca. Um cubo celta / quebra-cabeça que ele monta e é possuído pelo antigo rei celta. E agora tem um jogo chamado Magic the Gathering, que é o sucesso da garotada. E como essa avó, que é a arqueóloga, ela tem uma loja de jogos, esse garoto tem todas as cartinhas. Então ele começa a ser muito bom na carta. E quando o mestre Inca, o rei celta, entra no corpo dele, ele se torna outra pessoa. E junto com seus amigos eles enfrentam altas aventuras. Rapaz, cara, que original. Cara, assim, eu acho que, cara, assim, eu já pensei, tipo, de vez em quando eu fico pensando um pouco como é que seria um filme. Cara, tipo, tem uma storyline que eu criei, cara, que é muito simples, que era simplesmente um moleque que descobre o jogo, aí ele começa a entrar nos campeonatos, aí tenha bem aquele esquema do cara que se acha, sabe, bem esses arquétipos, e essas pessoas seriam representadas pela cor do Magic. Nada de sobrenatural, tudo seria tipo meio que um Karate Kid, entendeu? Só que em vez de ser Karate, seria Magic, que cada tipo dojo seria um terreno do Magic. Se cada uma das batalhas que ocorresse tivesse, tipo, uma animação dos personagens, algo assim, ia ser bem interessante, realmente. Porque seria sobre o card game, e não sobre o mundo criado a base do card game, que nem o Yu-Gi-Oh! Clássico, por exemplo. Que, tipo, tem escola de duelo da cidade, a cidade toda para. Na verdade, existe um card game que ele faz isso muito bem, chamado Vanguard. Ele tem uma animação onde o personagem ele conhece o card game e ele começa a crescer como pessoa, né? Porque ele vai, tipo, agora eu sou no menos introvertido, né? Eu consigo conversar com os outros, e ele começa a, tipo, interagir mais com as pessoas. E as batalhas, né, tipo, eu boto uma carta, e aí ele mesmo se transforma, tipo, na carta, tipo, é um pouco de Chaotic, né? Só que fica o rosto dele na carta, né? Então ele é um personagem. Né, ele se torna um personagem durante a batalha. E aí quando a batalha passa, né, tipo, cada carta se bate, o personagem, o garoto, ele volta a ser ele, e aí ele termina a jogada, tipo, deixando a mão dele, tipo, olhando a mão dele e fazendo, termina o meu turno. Né, algo assim poderia ser mais chamativo para um público, né, mais porque hoje em dia tem muitas pessoas que aceitam o fato de, eu sou introvertido mesmo, não curto muito conversar com os outros, eu gosto mais de jogar na minha, em casa, de repente. Exatamente. E aí ele poderia estimular, né, uma pessoa poder jogar mais com os outros, né? Porque o card game, o ápice, como a gente falou, é que ele vê o baralho funcionando, se divertindo ali, e isso é mais legal com um amigo, né? Você pode fazer um amigo, né, com isso. Exatamente, assim, eu acho que um filme focado nas relações pessoais entre as pessoas que jogam Magic é muito mais interessante do que, tipo, um mago soltando Kamehameha. De fato, concordo. Mago soltando Kamehameha. Exatamente, mas cara, mas é isso, assim, aí você aproveita o filme do tipo, você explica um pouco das regras que aquele grupo de pessoas está usando nos baralhos e você cria-se uma trama baseada na regra desses baralhos. Tipo assim, no final, tipo,
pegando o Karate Kid e o final do campeonato real, tipo, no final o cara tem a sorte de puxar a carta X que dá a mágica, faz todo um combo muito impulsivo e consegue ganhar no final. Sabe, tipo, bem Karate Kid mesmo. Seria bem mais interessante. É um recurso narrativo. É um recurso narrativo. Exatamente. Bem, os nossos amigos aí da Wizard, dos feiticeiros aí da costa, se tá aqui, a gente já deu aqui as dicas, saca? Aí, ó. Vou querer royalties. É só contrata nós que a gente produz. Tem 3 cineastas aqui doidos pra fazer filme. Pô, mas eu escrevo esse roteiro com um sorriso nas costas. Porra, Pô, eu dirijo esse filme com um sorriso no rosto e, caralho, eu vou salvar um orçamento, meu amigo, economizar uma grana. E além de tudo, ia ser barato porque você só ia ter, tipo, carta e conversa com pessoas. Em questão de animação, ele é realmente bem viável. Exatamente, não é nada absurdo. Bom, eu não escreveria o roteiro de Magic the Gathering, poderia co-escrever, né? Eu não dirigiria, mas aprenderia a jogar com muita, muita felicidade. Você faria um videogame baseado no filme? Sim, eu faria, com certeza. Aí é um bom ponto. Agora você pegou, boa. Você faria um videogame que é baseado no filme. Gente, mas aí você entra no Inception, que é tipo assim, você tá fazendo um jogo baseado num filme de jogo, que é baseado num jogo. Você joga Yu-Gi-Oh! Em videogames achando que você é um personagem de lá. Rola e vende. Você joga no jogo do Yu-Gi-Oh! Você tá jogando um jogo que é sobre um anime, que é sobre um jogo de carta, que é sobre um mangá. Exatamente. Tem muito dessa. Inception. Isso me lembra o arcade que fizeram na época do filme do Street Fighter, que era o Street Fighter, só que do filme Street Fighter. Era horrível esse arcade, cara. Era muito ruim. Roubava todas as minhas fichas aquilo. Aquilo roubava muito as fichas da gente. Gente, você só conseguia chegar no final se você não estasse usando o Van Damme, velho. Isso na verdade foi uma referência ao Mortal Kombat, né? Que eles utilizavam a arte do Mortal Kombat muito antigamente. Era uma foto dos personagens, de pessoas caracterizadas com os movimentos, né? Então eles faziam a animação ali mesmo. Lembra que tinha até um quê de realidade muito grande, vocês lembram disso, né? Uhum. Então eles tentaram puxar, né, essa técnica de lá. E o fracasso de vendas jogou isso no esquecimento, ainda bem. E vai ficar Mas lá. Eu tô aqui pra lembrar. Justamente a gente deixando isso no esquecimento, que eu vou iniciar aqui o encerramento, que a gente já deu aqui nosso tempo. O tema rendeu, o bate-papo foi legal, as indagações foram boas. Então, Kaique, o microfone é seu, deixa o seu jabá. Bom, primeiramente agradeço de estar aqui com você mais uma vez, sempre um prazer estar conversando com você, e eu vou fazer uma live, né, amanhã, né, amanhã à noite, às 7 horas, né, vou demonstrar para vocês, na primeira vez, o meu jogo, né, que é sobre um rapaz que... Mas dia 23, tá certo, só pra confirmar. No caso, semana passada, né, porque esse programa vai cair uma semana depois. Eita, rapaz, Então, gente, dia 23 teve live. Passa lá e dá uma olhada sobre o meu jogo, tá? Passa lá, vai estar gravado, mas você passa lá, tudo bonitinho, assiste ele e enche o saco pra ele fazer outra live. Farei. Eu vou deixar depois, eu mando depois o link aí pra você deixar no vídeo. Obrigado, viu, irmão? Obrigado, Yuri. Valeu, irmão. Valeu. Yuri, deixa o seu jabá. Então, me sigam nas redes sociais, qualquer rede social é YuriAbi, e volta e meia eu tô fazendo live, assim, eu criei uma meta de fazer live toda sexta-feira, mas eu já desisti da meta, mas um dia eu faço live, então me segue lá na Twitch. Ô Yuri, você não aprendeu nada, depois que você atinge a meta, você tem que dobrar a meta, cara, não é desistir. Mas eu nem assim, mas se você não atinge a meta, você desiste. Deixa a meta em aberto. Deixa a meta em aberto, que aí quando você atingir a meta, você dobra ela. Exatamente. Gente, muito obrigado por ouvir até aqui. Nós temos 2 episódios especiais com o Yuri explicando não só como você joga Magic, mas também as principais estratégias que você pode ter para você começar a jogar. O link das 2 está aqui na descrição. Nós também temos um episódio especial com o Kaique falando sobre o Yu-Gi-Oh!, sobre as regras do Yu-Gi-Oh!. O link também está aqui na descrição.
Se você nunca jogou esses jogos, dá uma ouvida nesses podcasts para você entender as regras, tudo certinho, comprar seu deck, saber como comprar seu deck responsa e começar a jogar. E espero que vocês tenham curtido esse podcast. E se você estiver escutando, no caso, pelo YouTube, não esqueça de dar o seu curtir, seu compartilhar, seu inscrever e seu comentário aqui embaixo. E porque é no YouTube que eu estarei respondendo os seus comentários e até trazendo para o programa quando o comentário for pertinente. E não se esqueça de também dar se você nos escuta nas principais plataformas de podcast, também não esqueça de dar seu review, seu comentário lá, porque por mais que eu não responda lá, eu também estou sempre lendo por lá. Beleza? Gente, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e tchau.